Boa noite. A paz do Senhor esteja com todos e que a glória do Senhor repouse sobre nós. Que o Senhor possa sentir a nossa adoração hoje. E uma coisa que manifesta meu coração no dia de hoje é falar sobre o dia do perdão. Hoje é culto da família, mas hoje também é considerado para quem é de Israel. Nós somos filhos adotivos dessa terra, né? E o dia do perdão não seria tão maravilhoso se não fosse falado no dia de hoje. Família é onde a gente briga, onde a gente discute, mas onde a gente aprende a perdoar. Onde a gente aprende a ser piedoso, a olhar o outro com amor, mesmo com tantas dificuldades ao nosso redor, mesmo com tantas coisas se levantando. E você aprende a amar com os defeitos. E o dia do perdão, hoje, é um dos dias que eu comemoro. Que, consequentemente, também me fez entender que hoje é a preparação do Yom Kippur, que é uma data que também é citada no Novo Testamento e no Antigo. No Antigo foi a prescrição mais detalhada e no Novo Testamento também tem a citação em Hebreus, onde eu aprendi a validar isso na vida e entender que além do dia do perdão, seu Yom Kippur é também o dia que o Senhor abre a porta do palácio e julga a terra. E eu não sei quantos têm conhecimento disso, mas para mim soa muito forte. O dia que o Senhor vai olhar para a terra e julgar como é que está o seu povo. E tem gente que não sabe da grandiosidade que é esse dia. Mas eu queria ler um versículo que fala sobre perdão. Salmos 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Ele é quem nos perdoa de todos os nossos pecados. É quem morreu para nos dar vida e abundância. Ele nos ensina a perdoar diariamente. Ele nos ensina a amar, mesmo num mundo tão difícil. E quando a gente libera perdão, a gente cura a nós mesmos, mas a gente acaba curando muita gente ao nosso redor. E o perdão, ele é cura. E quem muito foi perdoado, perdoa muito. E nós precisamos praticar o perdão diariamente, porque ele move as coisas. Ele modifica o nosso dia a dia. Ele move o nosso coração a ser mais parecido com Jesus. E essa é a motivação que move o meu coração no dia de hoje. Perdoar. Mesmo que você não possa, ou possa, entrar em contato com uma pessoa que precise e necessite do seu perdão. Faça isso. Se desfaça de toda a carga. Porque o perdão cura você. O perdão me cura. O perdão faz alguém se sentir amado. Amém? Vamos orar? Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. E muito obrigado, Senhor Jesus, pois o Senhor nos perdoou. E o Senhor nos purificou, Jesus. E o Senhor continua perdoando, o Senhor continua purificando todo aquele que se arrepende, todo aquele que verdadeiramente se arrepende, se volta para Ti. O Senhor diz que perdoa e purifica. Obrigado, Senhor,
pela tua graça que tem sido derramada. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu refrigério que é derramado, Senhor. E eu quero te apresentar, Jesus, as famílias, Pai. Que em nome do Senhor, Pai, famílias sejam restauradas, famílias sejam renovadas, famílias sejam salvas. Eu quero te pedir, meu Deus, que todos os valores que um dia foram perdidos nas famílias, Pai, que em nome do Senhor esses valores sejam achados. Que em nome de Jesus, Deus, na nossa casa, na nossa família, Pai, seja o lugar onde o Senhor ama estar. Seja o lugar, Senhor Jesus, onde a tua presença é abundante. Que em nome do Senhor, nas nossas casas, na nossa família, haja o teu amor, Senhor. Teu amor que perdoa, teu amor que liberta, o teu amor que restaura, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos comemorar, te agradecer, te render graças. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos, Deus, te louvar pela família que temos. Tanto a nossa família, na nossa casa, Senhor, nossa parentela, como a nossa família em Ti, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela nossa casa, pela nossa família. E encha-nos de gratidão, Senhor. Encha-nos da Tua presença. E que em nome de Jesus, que cada um de nós jamais venhamos desistir da nossa família, Senhor. A família que o Senhor nos confiou, Jesus, para amarmos, para ajudar. E nós queremos, Deus, sermos pacificadores dentro da nossa família, Jesus. Tua palavra diz, Deus, que os pacificadores serão reconhecidos como filhos do Senhor. E eu te peço, Deus, por todas as famílias que estão passando por lutas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor não os deixe desistir, mas que em nome de Jesus o Senhor os sustente com a tua mão forte, Deus. E que em nome de Jesus famílias essa noite sejam restauradas para a tua glória, Deus. Em o nome de Jesus. Amém, amém e aleluia. Glória a Deus. Pode declarar que você tem um Deus que mesmo na luta lhe sustenta. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está em tuas mãos, Senhor. O Senhor não perde o controle, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nós cremos, Senhor, na tua provisão, Jesus. Aleluia. Ainda
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Você pode se alegrar na presença do Senhor. Esse é o dia de adorarmos o nosso Deus. Aleluia. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me Aleluia. Eu não sei, queridos. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje. Se de alegria ou não. Eu só sei de uma coisa. Que quando Abacuque, ele declarou, ele fez essa declaração. Mesmo que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, ele diz: todavia eu me alegrarei. Quando ele falou isso é porque ele decidiu no coração confiar no Senhor. Quando ele falou isso é porque ele percebeu, quando ele se colocou na torre de vigília, ele pôde entender o que Deus estava fazendo. Quando que antes que ele se colocasse na torre de vigília, ele não estava entendendo nada e ele questionava o Senhor. Porque o teu povo está passando por isso. E diz a palavra que ele decidiu se colocar na torre de vigília. E quando ele percebeu que o que estava acontecendo era para que o povo se voltasse para o Senhor, ele viu a bondade de Deus. Porque o Pai, ele disciplina quem ele ama. Se estamos passando por algo que agora nós não entendemos, vamos orar. Vamos orar. Vamos perguntar ao nosso Deus o porquê ou para que você é filho. Nós somos filhos e nós devemos ter um coração sincero diante do Senhor. Talvez você esteja passando por situação que você não entende agora. Mas lá na frente, você pode glorificar o Senhor e dizer a mesma coisa que Abacuque falou. Ainda que a figueira não floresça e a vinde não dê o seu fruto, todavia me alegrarei no Senhor. A alegria é o fruto do Espírito. Deixe o Senhor, o Espírito Santo de Deus, gerar isso no seu coração, na sua vida. Você pode aplaudir com alegria esse Deus, que pode lhe encher de alegria sim, mesmo em situações difíceis. Porque a nossa vida não se resume só em situações difíceis. Tudo passa. Tempo difícil passa, mas também a alegria passa.
Mas um dia, lá na eternidade, um dia nós vamos morar com aquele que é todo poderoso, que é o nosso Deus. Aí lá, a alegria é eterna. Lá não vai passar a alegria. A tristeza já não vai existir. Mas a alegria vai ser permanente, vai ser eterna. Amém? Então vale a pena esperarmos no Senhor com alegria. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Como fruto desse novo você pode declarar a paz de Cristo aí para o teu irmão, mesmo de longe. Eu declaro a paz de Cristo. Enche-nos da tua paz, Te Senhor. abençoo, meu irmão. Sejam abençoados em nome de Jesus. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, Vivendo um compromisso vivendo compromisso do grande amor de do Cristo. grande amor de Cristo. Querido, Nós precisamos um dos outros. preciosa és para Aleluia. mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros. Viver em corpo é viver em união, é entender o coração do outro, é olhar para o outro como Jesus olharia, é ter cuidado, é visualizar o problema do outro e mesmo que o outro esteja passando por momentos difíceis e que a gente não esteja, tirar um sorriso, um pouquinho do nosso sorriso e compartilhar muitas vezes da lágrima do outro. Isso é ser irmão.
Isso é caminhar junto. Isso é viver em comunhão. É visualizar o que o outro está precisando, e mesmo que seja só um abraço, uma palavra, ser sensitivo ao coração do outro. Visualizar o outro como o próprio Jesus, se estivesse aqui, olharia e faria. Isso é ser igreja. É abraçar, é ter com quem contar, é perguntar se está tudo bem, é orar, clamar pela vida do outro, orar se alguém está enfermo. Isso é comunhão. Isso é o que agrada o coração de Jesus. Isso é o que nós queremos, amém? Amém. Requieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Requieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Requieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Essa quarta da família, né? Eu queria também fazer uma oração nessa temática. Você pode aí pegar na mão do seu filho, do seu cônjuge, tá certo? E falar com o Pai, pedir o Espírito Santo que nos dê aquilo que já foi falado aqui essa noite, perdão, que muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar a nossa própria família, os nossos próprios de casa. Então ora comigo em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de infinita bondade, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Família foi constituída pelo Senhor, Deus. Família foi criada com o propósito de adorar o Teu nome. Local onde o Senhor escolheu derramar da Tua graça, da Tua unção, da Tua misericórdia, Deus. Por isso eu quero Te louvar, ó Pai, em nome de Jesus, por cada família que se encontra, Pai, essa noite, neste ambiente. Aqueles, ó Pai, que nos assistem pelas redes sociais, ó Pai, em nome de Jesus. Vem de encontro a essas famílias, ó Pai, traz a Tua paz, traz a Tua verdade, traz a Tua tranquilidade. Que o mover do Teu Espírito, Pai, venha ser derramado no nosso meio. Quebra toda dureza de coração, todo orgulho, ó Pai. Que no nosso meio haja perdão, que no nosso meio haja de fato e verdade e liberdade. Que nós possamos viver a cada dia o que o Senhor tem para a família, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Quebra todas as barreiras de indiferença. Que nós possamos valorizar a cada dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para vivermos na Tua presença. Nos conduza e nos direciona, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, amados, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para a nossa quarta da família. E nós temos uma temática essa noite, que o tema é colocando a nossa casa em ordem. Colocando a nossa casa em ordem. Então tem um texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 20, capítulo 20, versículo 20, estou todo vendo 20, capítulo 20, e o versículo é o 1, tá bom? Em nome de Jesus, tá certo? Negócio difícil esse aqui para mim falar, meu Deus. 2 Reis 20, versículo 1, tá ok? Eu vou ler aqui na tradução NVI, e que Deus nos abençoe essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles tempos, o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Então imagina, meu amado, um rei receber a visita de um profeta. Homem que quando chegava, as pessoas já ficavam preocupadas com o que ele ia trazer. Se a notícia era de paz, se a notícia era boa, se a notícia era ruim. E de fato aqui a notícia não era boa, era uma notícia muito ruim. Esse rei estava enfermo e o profeta disse: olha, você vai morrer. Mas tem aqui da parte do Senhor, antes que você morra, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua família. Amados, esse rei, ele foi usado por Deus para promover um grande avivamento em Israel. Esse rei, ele foi usado para libertar o povo de ataques inimigos. Esse rei, ele foi um grande vencedor. Ele foi um grande homem de Deus. É tanto que nesse mesmo contexto, quando o profeta diz que ele vai morrer, a Bíblia diz que ele coloca a cabeça na parede, ele começa a orar, ele começa a trazer à memória: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu tenho te amado, o quanto eu tenho te obedecido, o quanto eu tenho te servido, a nação inteira me conhece. Era um homem que buscava Deus, um homem de Deus. Porém, todavia, amado, a advertência do Senhor aqui para esse rei não era quanto à sua postura espiritual, era como a sua postura de sacerdote do lar, como a sua postura de um homem, pai, marido, responsável por uma família. E eu fiquei assustado, olhando para esse homem e outros homens que nós olhamos para ele e vemos homens de Deus, mas por eles não ter protegido a sua casa, coisas terríveis aconteceram. Deus disse para que ele colocasse a sua casa em ordem. Ele ora, Deus atende o seu clamor, dá mais 15 anos para ele. 15 anos. E diz que depois dessa situação, é feito um remédio, colocado na sua úlcera e ele é curado. 3 anos depois ele é pai do seu futuro rei. Mas escute isso. Apesar dele ser um homem muito temido lá fora, muito honrado lá fora, esse homem ele não vigiou no local mais importante da sua vida, que era a sua casa. E eu quero trazer essa noite isso para você. Mas escute isso. Estamos vendo nesses dias uma conspiração do inferno contra os valores cristãos instituídos pelo nosso Deus, acerca da família.
Esse é um tempo em que cada pai precisa lutar por sua esposa, por seus filhos e por toda a sua família. O plano de Deus para a família, ele é bom, ele é lindo, maravilhoso, glorioso, ele é agradável e perfeito. Se os valores desse mundo mudam constantemente, o Senhor é Deus imutável. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é santa e infalível. E os princípios nela estabelecidos para a família jamais passarão. A Bíblia é a palavra final e o modelo único para a vida familiar abençoada, para a vida familiar poderosa, para a vida familiar eficiente, para a vida familiar eficaz e excelente. Embora o mundo mude, embora muitos conceitos apareçam, o que Deus fez para a família, ele é único. Ele é um só. Ele não muda. Ele não tem variação. A Bíblia diz que ele é. E o desejo que o Senhor tem, amados, é que eu e você, diante de toda essa turbulência, de todo esse ataque, você possa se manter firme na palavra de Deus. Firme nos propósitos do Senhor. E aqui eu já quero dizer que essa noite os homens vão ficar com muita raiva de mim, porque eu vou puxar mais na orelha do homem, porque ele é o sacerdote. Deus colocou ele como líder da casa. A mulher, ela é auxiliadora. A mulher é aquela que vai lhe ajudar, que vai apoiar as suas ações, se elas forem boas. Ela vai estar ali para te ajudar a trazer um conforto, para aliviar o peso que você tem. Mas a responsabilidade do lar, da casa, da família é sua. Quando uma família, ela é liderada pela esposa, que o marido é omisso, essa família, ela não vive bem. Ela vive por aparência, porque cuidar da casa é responsabilidade do homem. A mulher, ela é auxiliadora. E ela não pode mudar isso. Ela não pode pegar uma responsabilidade que Deus ele colocou sobre o homem. Ele é o sacerdote constituído por Deus. É ele que vai prestar conta diante de Deus pela sua família. É ele que vai prestar conta diante de Deus pela sua esposa, pelos seus filhos. Assim como o pastor é responsável pela igreja e ele irá prestar conta diante de Deus, o marido, ele é o responsável pela sua casa. E saiba, meu amado, se você for um irresponsável, você vai arcar com grandes consequências. A mão do Senhor irá pesar sobre a sua vida. Assim como na vida desses homens que eu vou citar essa noite. Escute. Mas eu quero encorajar você, antes que você fique com raiva de mim, tá bom? Eu quero encorajar você a viver o plano e o propósito de Deus para a sua família, como está escrito na Bíblia. Pois se você ainda não consegue, amado, estabelecer um lar cristão, essa noite eu vou te dar aqui 3 conselhos, 3 pontos importantes que você fazendo isso, você vai melhorar no seu casamento, você vai melhorar na sua família. Primeiro eu quero que você escute isso. Olha o que é que Deus ele quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos lutar pela nossa família. Primeira coisa que o Senhor quer. O Senhor nosso Deus nos manda lutar por nossos irmãos, nossos filhos, nossas esposas e toda a nossa família. Olha o que Neemias fala no capítulo 4, versículo 13 e 14. É o Senhor que fala. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: preste atenção, não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor, ele é grande e é temível. Lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por sua casa. Você não pode baixar a guarda. Todo dia nós temos uma batalha para travar.
Escute isso. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos manter a nossa vida espiritual em dias e consagrarmos nosso lar a Deus. Primeira coisa, para que eu possa guerrear pela minha família, eu preciso manter rigorosamente a minha vida espiritual diante do Senhor. Eu não posso oferecer algo que eu não tenho. Eu não posso proteger se eu estou desprotegido. A palavra de Deus, ela tem que ser o alimento diário da minha vida e da sua vida. Precisamos estar constantemente em oração, clamando pela nossa casa, clamando pelos nossos filhos, clamando pelo nosso cônjuge. Como servo de Deus, nós temos o dever de viver a vida cristã com seriedade, com dedicação à família, com amor sacrificial e incondicional. Incondicional. É uma responsabilidade muito grande. O apóstolo Paulo, quando ele traz esse conselho para o homem, ele diz: olha, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sem condição, meu irmão, é incondicional. Você tem que amar. E eu acho muito triste, amado, nos últimos dias, é que a pessoa casa, ela promete no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, que vai honrar, respeitar, cuidar, proteger, suprir as suas necessidades. E com o passar do tempo, ele humilha, despreza, coloca de lado aquela pessoa que foi tirada dos braços dos pais, quando você disse que ia cuidar dela. Quando você disse que podia confiar. Quando você disse que daria tudo o que ela precisasse e muito mais. Se você perguntasse para a sua esposa, aliás, se o seu sogro, se você ainda tem sogro, né? Eu tenho, o povo faz essa pergunta para ele. Pergunte para a sua filha, se daquele dia que eu prometi para ela no altar, até hoje, o que eu prometi está em dias ou eu não fiz nada. Você tem coragem de fazer essa pergunta aí para o teu sogro? Homem, macho. Tem coragem? Porque o que tem acontecido é isso. É desprezo, falta de respeito, certo? Humilhação. E tudo isso, amado, enfraquece o lar. Entristece o coração de Deus. Você pode ser um pregador de boca cheia. As pessoas lá fora podem chamar você de um homem de Deus. Mas se você vive assim em casa, Pedro diz, o apóstolo, Deus, ele não atende a tuas orações. Você pode viver uma máscara. Você pode viver uma face. Você pode viver algo superficial. Mas se você não vive dentro de casa, se a sua casa é um local onde angústia reina, tristeza. Se a sua casa é um local onde o filho e a esposa diz, a coisa melhor que tem é quando amanhece o dia que ele sai para trabalhar, e a mais triste é na hora do almoço. Mais triste ainda é na hora da janta, porque ele vai ter que passar o resto da noite aqui. Infelizmente, existe lá assim. Infelizmente. E eu estou falando de crente. Não posso falar de quem não conhece a palavra de Deus. Agora escute isso. O rei Ezequias desprezou completamente a palavra do Senhor, Deus, que ele disse para colocar a sua casa em ordem. Por causa de sua atitude errada, Deus, através do profeta Isaías, disse a Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 19, ele diz assim: tudo o que os seus pais ajuntaram serão levados para a Babilônia. O contexto diz que o rei Ezequias recebeu uma visita na sua casa do povo babilônico, e ele abriu as portas da sua casa, e ele mostrou tudo que ele tinha, inclusive o palácio, as armas, o tesouro, tudo que tinha na terra dele, ele mostrou ao seu inimigo. Ele abriu a porta para o inimigo, talvez para se exibir: olha o que eu conquistei.
Olha como eu sou poderoso. Tudo isso aqui são despojos de inimigo. Tudo isso aqui eu conquistei porque eu sou grande. Será que isso não acontece às vezes com a gente? Ah, você é um atleta que tem vários troféus. Eu já fui um bom goleiro, já fui um bom não sei o quê, já fui um bom atacante, já fui bom não sei o quê, fui bom nisso, fui bom naquilo. Troféu que mostra algo que você conquistou, mas que depois de tudo isso passa. Mas o fato é que esse rei, ele desprezou a ordem do Senhor. Ele abriu as portas da sua casa para o inimigo. E até o que os pais dele havia conquistado, ele perdeu. Isso é muito sério. Escute isso. Seria melhor que o rei Ezequias tivesse morrido daquela enfermidade, do que ouvir a advertência de Deus, dizendo para que ele colocasse sua casa em ordem e não obedecesse. 3 anos depois de ser curado, o rei Ezequias teve um filho, que seria o seu sucessor, porém ele não discipulou, ele não ensinou o seu filho. Sabe quem era o filho dele? Manassés. Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Tornou-se o pior rei da história de Judá, o mais endemoniado de todos os reis de Israel. Abra uma Bíblia no capítulo, continua no livro de 2 Reis, capítulo 21. Vamos ver esse texto. Olha o que acontece na família de um pai que recebe a instrução de Deus e ele não obedece. Escute, 2 Reis 21, a partir do versículo 1 até o 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho e sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Escute, Ezequias ele não obedeceu a palavra. Mesmo ele sendo tudo isso, famoso, mas ele esqueceu o principal, que foi cuidar da sua casa, o seu bem maior. Agora, olha o prejuízo. Olha o prejuízo que eu posso fazer, que você pode cometer, quando nós não colocamos os nossos filhos diante da palavra, quando nós não instruímos os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque o rei Ezequias não colocou a sua casa em ordem. O cativeiro do povo judeu na Babilônia nasceu dentro de sua casa. Um homem que libertava lá fora, fazia e acontecia lá fora, desprezou a sua casa. E o local onde era de vitória, foi gerado o cativeiro do povo. O povo foi levado cativo. Escute isso, Jeremias 15,
versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estiver diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulso da minha presença, que saiam. Versículo 4. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. O povo sofreu uma grande catástrofe. Tudo por quê? A palavra do Senhor, ela não foi praticada. Um homem notável, reconhecido lá fora, mas desprezou o seu bem maior, que foi a sua família. E olha que o Senhor o havia advertido. Será que o Senhor não faz a mesma coisa conosco, para cuidarmos da nossa casa, para cuidarmos da nossa família? Será se o Senhor não diz a mesma coisa hoje conosco, quando cuidamos do nosso lar de qualquer jeito? Escute. Cada pai cristão nascido de novo precisa ser o sacerdote da sua casa e assim batalhar em oração todos os dias pelos seus filhos. E aqui eu me lembro de uma irmã que o filho dela era alcoólatra. Ele não bebia todo dia, ele bebia o dia todo. E uma vez eu conversando com essa irmã, ela disse que toda noite, quando ele estava deitado, roncando, ela colocava a mão na cabeça dele e ela dizia: olha, meu filho vai ser um vencedor, ele não nasceu para ser um alcoólatra, ele nasceu para ser um filho de Deus. O tempo passou e o Senhor ouviu a oração dessa mãe. E esse homem hoje é um pregador da palavra de Deus. Porque os seus pais não disseram: olha, não tem mais jeito. Aqui é um caso perdido, já está até inchado. Então nós temos uma grande responsabilidade de orarmos, ensinarmos, de batalharmos todos os dias pelos nossos filhos, ensinar, discipular, formar, preparar, encorajar e motivar para que eles sejam continuadores da nossa fé, do nosso ministério e da nossa missão que o Senhor nos confiou. Os nossos filhos, eles têm que dar continuidade ao chamado que Deus tem para nós. Se ele não for pregar, ele vai cantar, ele vai ser missionário, mas ele vai estar cumprindo o propósito de Deus. Olha o que é que o Senhor fala em João 20, no Evangelho. Ele diz assim no capítulo 20, versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse, foi Jesus que disse: paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu os envio. Entendeu? Nosso Deus enviou Cristo. Cristo enviou os apóstolos. Essa palavra chegou até nós. Mas essa palavra não pode morrer em nós. Ela tem que continuar. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Os nossos filhos, eles serão a geração futura de adoradores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
aqueles que louvam, aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que fazem a obra do Senhor acontecer. Escute, como estiver a família, assim estará a sociedade. A sociedade jamais será melhor do que as suas famílias. Sabe por quê? Porque a sociedade ela é formada por família. Se você se posicionar na sua casa, diante da sua família, a sua sociedade, o povo do seu meio vai mudar. Escute. Jamais, a sociedade jamais será melhor do que as suas famílias, porque a sociedade, ela é formada por família. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Olha o tamanho do que Deus deu para nós. De cuidarmos dos nossos filhos, cuidarmos dos nossos cônjuges. Eu recebi a oportunidade esses dias de aconselhar um casal que vai estar casando. E o estudo que a gente está dando para eles é muito de confronto. Tem momento que a pessoa olha e diz assim, vixe, será se vai dar certo mesmo? Porque as pessoas elas não se preparam para entrar no casamento, elas vão de qualquer jeito. Elas não estão preparadas para as adversidades da vida. Elas não estão preparadas para as tempestades que virão. Por isso, meu amado, você que pensa em casar, casar é bom. Esse mês agora, dia 28, eu vou completar 20 anos de casado. 20 anos. Para a glória do Senhor. Mas uma das coisas que fortaleceu o nosso casamento foi o nosso aconselhamento para que nós viéssemos casar. Porque tudo que o pastor Aloísio, nós fomos até a cobaia, fomos o primeiro casal a ser aconselhado pelo pastor Aloísio. Você pode até colocar no livro quando ele for escrever, a gente vai estar lá, né? Fomos o primeiro casal que ele aconselhou. E já estão se passando 20 anos. As tempestades vieram, afrontas vieram, mas nós nos mantemos firmes e com certeza até a vinda do Senhor Jesus estaremos firmes. Porque é a palavra que faz diferença. Você está entendendo? O que vai fazer diferença no nosso casamento é a palavra de Deus. Se você obedecer, meu amado e minha amada, você terá um casamento bem sucedido. Posso dizer para você uma coisa, não existe casamento perfeito. Não existe. Mas existe casamento feliz. Porque isso é possível. No Senhor da glória. Amém? Segundo conselho. Deus ele nos ordena que devemos ensinar e a discipular os nossos filhos. E esse texto aqui eu quero ler na Nova Versão Transformada. Certo? Deuteronômios capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9. Escute. Olha como é que ele começa. A palavra do Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Para quem é esse conselho? Para o pai. Continua. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-os à testa como lembrança.
Escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Como que eu vou ensinar antes se eu primeiro não aprender com o Pai? Se eu primeiro não aprender com o Senhor? Então, ame, meu amado. Ame o Senhor de todo o coração. Ele deve ser sempre a nossa prioridade. Até mesmo quando você pensar que o que você vai fazer é certo, priorize o Senhor antes de fazer. Tenha 100% de certeza que é o Senhor que está lhe conduzindo, para que você possa ser bem-sucedido e não ter nenhuma variação. O Senhor Deus disse que Abraão deveria ensinar seus filhos, os seus netos e a sua descendência depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, praticarem a justiça e o juízo. O Senhor ensinou a Abraão. Olha o que foi que ele disse aqui em Gênesis 18, versículo 19. Pois eu o escolhi. Quem está falando? É o Senhor. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Prometido. Isso acontece dentro do que, amado? Da obediência à palavra. Não coloque o seu foco apenas na herança material. Isso é importante. A gente precisa pensar nisso, mas não é a prioridade. Coloque o seu foco na herança espiritual. O legado da fé em Jesus Cristo que você deve deixar para toda a sua descendência. Quando Deus diz, põe a sua casa em ordem, Ele está dizendo, ensine seus filhos, discipule os seus filhos, corrija, exorte, encoraje os seus filhos, motive, seja exemplo. Deixe um grande legado de fé para a sua descendência e tenha um senso de continuidade. Não pode parar. Não pode. Esse legado ele tem que continuar. E eu me lembrei de uma história de um pai que ele se preocupou com o filho na parte material. Fazendeiro muito rico. E ele tinha um filho muito irresponsável. E ele disse para o filho, meu filho, eu tenho certeza de que no dia que eu morrer, ele tinha uma fazenda enorme, gente. No dia que eu morrer, você vai... Olha a declaração de Pedro, capítulo 2, versículo 12 a 15. Portanto, sempre lhe lembrarei essas coisas, embora já os saiba e estejam firmes na verdade que lhe foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-lo. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Olha que coisa linda. Pedro, ele havia ensinado. Ele tinha consciência de que as pessoas haviam aprendido, mas ele continuou ali, investindo, ensinando. Ensinando.
Como servo de Deus, amado, nós temos que fazer de tudo para que depois da nossa partida, o nosso propósito, o nosso legado, possa continuar através dos nossos filhos e dos nossos discípulos. 2 Timóteo, ele diz isso no capítulo 2, no versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Porque quando nós conseguirmos ensinar para os nossos filhos vão ensinar para os nossos netos, e a nossa geração será salva. E essa responsabilidade, ela começa em mim e em você. Como será a descendência dos nossos netos? Como será a sociedade dos nossos netos? Vai ser aquilo que você ensinar hoje para o seu filho. É isso que devemos ensinar aos nossos filhos biológicos e os discípulos de Jesus que andam conosco. Corram com a visão que recebemos do Senhor Jesus. Avancem sempre. Sejam imparáveis. Formem novos discípulos. Porque o que estamos fazendo para Deus não deve morrer nessa geração. Tem que continuar através de nossos filhos espirituais até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o pastor Lázaro falou aqui domingo, que está acontecendo lá no Afeganistão. Aqueles homens conhecedores da palavra de Deus, que decidiram ficar no meio daquele povo sofredor. Eles diziam, declarando, nós temos que ser exemplo. Nós temos que dar continuidade. Gente, é muito fácil desistir. É muito fácil chutar o pau da barraca. É muito fácil dizer que não aguenta mais. Escute isso, ele é teu filho, é a tua filha. E a mãe deles é a tua mulher. Os seus filhos, eles são extremamente importantes. Mas a sua esposa, ela está em primeiro lugar. Você não pode transferir o amor da sua esposa para os seus filhos, está errado. Pai que transfere o amor da sua esposa para os seus filhos, ele está errado. Primeiro vem a esposa, depois os filhos. Mães que priorizam os seus filhos e colocam o marido de lado, está errado. Isso não é princípio de Deus, está errado. Isso não está na Bíblia. Meu filho é a pessoa mais importante da minha vida. Eles são importantes, sim. Mas enquanto o seu cônjuge estiver vivo, ele tem que ser a prioridade. Filho vem depois. Porque eles vieram depois. E sem contar que quando eles crescerem, eles vão embora. Hoje está fácil, porque tem redes sociais. Mas eu me lembro aqui do irmão Carlos Augusto, que ele disse que comprava um cartão de R$20 para falar 5 minutos com a filha dele lá em Manaus. Ele falava 2 minutos e meio e a irmã Eugênia 2 minutos e meio. Por conta da dificuldade. Para ouvir ali 5 minutos de voz, mãe, eu estou bem e tal. Quem sabe se estava bem, porque não está vendo, né? O filho fala só para demonstrar. O camarada chegou no salão do meu irmão com cabelo, esse cabelo massa. O dele era invocado, o dele foi um dos maiores que eu vi, assim. Está quase encostando aqui em cima. E ele fez um vídeo, mãe, tudo bom e tal, eu estou com saudade da senhora. E ela olhou logo para onde? Para o cabelo. Que cabelo é esse? Que estrutura é essa, né? Porque que ela viu, né? Por conta da tecnologia, né? E massa, porque ele obedeceu a mãe, né? Não, mãe, eu vou cortar. Meu irmão foi quase 2 horas para cortar o cabelo desse rapaz. Mas deu certo. Ela pôde ver se o filho estava bem, ela pôde ver como é que estava o filho. Então, voltando para cá, o seu filho vai, meu filho disse que vai para a Espanha, eu digo, vá com Deus, ganhe muito dinheiro e leve nós também.
para passear lá. Porque tem pais que dizem, não, meu filho não vai sair de perto de mim. O que tem de filho frustrado, que é profissional e deixou de ser bem-sucedido, porque os pais covardemente seguraram. Filhos que era para estar vivendo bem, vive com o salário mínimo. Porque os pais, eu tenho saudade, se tu for, eu vou morrer. Ô, mentira medonha que não morre. Aí depois de me estar rico lá nos Estados Unidos, manda um iPhone para a véia. Olha aí, mas liga aí para mim aí do iPhone. Pais que roubaram os sonhos dos filhos. Eu sou pai, eu vou ser provado. Mas se o meu filho tiver a oportunidade de ir para qualquer canto, eu vou chorar, eu vou sentir saudade e vou. Mas eu não vou impedir do meu filho ele conquistar os seus sonhos. Porque senão eu vou morrer. E conheço um rapaz aqui que era para estar na marinha, consertando moto, todo sujo de graxa. E olha que ele fala com a mãe dele, ele só ama a minha mãe, mas puxa vida, não era para mim estar aqui nessa situação. Quantos outros tem por aí? Que era para ser um jogador famoso de futebol. E não, os pais foram lá e impediram do filho voar. Então o filho ele vem depois. Prioridade é o seu cônjuge. Ok? O seu cônjuge. Esse é o que devemos ensinar aos nossos filhos, como eu falei antes. Como cristão, nós temos que estar preparado para voltar iminente ao Senhor Jesus a qualquer momento. E ao mesmo tempo, temos que pensar nas próximas gerações como dinastia e assim deixarmos um legado de fé para toda a nossa descendência. Em nome de Jesus. Por causa, escuta, irmão, isso aqui é, por causa do rei Manassés, filho do rei Ezequias, o povo de Israel, daquela geração, se tornou-se o pior dos que os demais povos das outras nações pagãs. Ezequias não ensinou o filho, não discipulou, não instruiu. O filho se perdeu e levou toda a nação junto com ele. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Escute. Olha o que foi que esse camarada fez. Ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e consultou médios espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Versículo 9. Manassés, porém, desencadeou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Se eu não cuidar do meu filho, os meus netos estão perdidos. Se você não cuidar dos seus filhos, a sua geração está perdida. E sabe o que é pior ainda? Que eles vão levar outras pessoas juntas. Essa é a nossa responsabilidade. Pais que não discipulam seus filhos, agora, podem chorar no futuro, a ver os seus filhos andarem pelo caminho da perdição. Nossos filhos, eles são herança do Senhor, diz o salmista, Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então escute isso, como os servos de Deus, discípulos de Jesus, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós criamos nossos filhos para serem homens de Deus na terra e povoarem o céu por toda a eternidade. Vamos fazer um check-up. Eu sou um pai que me preocupo com o povo lá fora e esqueço a minha casa. Eu sou um pai
que lidero 100 pessoas de uma forma extraordinária. Eu sou um pai que prego e o fogo cai. E minha casa está arrebentada. O lugar onde nós devemos viver a presença de Deus é na nossa casa, mano. Aqui é uma extensão da nossa vida, como homens e mulheres de Deus. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque os nossos pregadores aqui, 90% dos pregadores, eles pregam com a mulher de lado. Pastor Lázaro, a Vládia está aqui. Pastor Aloísio, a Lucene está aqui. O irmão Lei, a mulher está do lado. A minha eu nem falo, né? É quase um carrapato pregado. Sabe? Isso dá muita confiança. Isso dá muita segurança. E às vezes que a gente divide o púlpito aqui, gente, pense, maravilhoso, é gostoso demais. E para mim terminar, amado, por último, o Senhor nos manda preparar nossos filhos como continuadores da nossa fé e da nossa missão. Porque isso aqui tem que continuar. Daqui a pouco, quem está aqui na frente são os nossos filhos, os nossos netos. E a gente está ali, se Deus quiser, babá, ô glória a Deus. Eu já preguei muito naquele púlpito, mas agora olha ali que meu filho lindo, maravilhoso, cheio do fogo, né? Nem sem dente. Ô glória. Coisa maravilhosa, mano. Salmo 78, versículo 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que o ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte, glória, a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Glória a Deus. Tudo que ouvimos do Senhor nosso Deus, amado, tudo que aprendemos e vivemos, experimentamos, nós devemos contar aos nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, para que eles ensinem os seus futuros filhos, e assim cada geração da nossa descendência ame ao Senhor Deus de todo o coração e sirva ao Senhor com alegria, fidelidade, santidade, integridade, dedicação, consagração e lealdade, amado. Você tem que ser leal. Aleluia. Samuel foi um grande exemplo, gente. Samuel foi um grande exemplo de como exercer liderança política, sacerdotal e profética com justiça e imparcialidade, integridade e santidade. Ele terminou bem o seu ministério, completamente aprovado pelo povo. Pensa no homem inspirador, Samuel. Quem não queria ser Samuel? Depois que eu li a história dele, amado, ele é show. Mas eu acho que tem coisa que eu fiz melhor que ele. Porque ninguém é perfeito, não é verdade? Olha o que é que Samuel reúne a multidão no final já da sua carreira. Ele diz o seguinte: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelo branco, e os meus filhos estão aqui com vocês.
Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi, um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se da mão de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em mim, nas minhas mãos. E eles disseram, aliás, eles testemunharam. Samuel aqui, encerrando a carreira, prestamento de conta final. Está aqui o rei, foi ungido aí para agora cuidar de vocês. Agora vamos lá. Se eu fiz alguma coisa que desagradou a vocês, a hora é agora. Vamos lá. E todos se alegraram e disseram que não, Samuel, você praticou fielmente todo o seu sacerdócio. Agora escute isso. Samuel terminou bem diante do povo de Israel. Porém, ele não colocou a sua casa em ordem, não discipulou seus filhos. Então os filhos deles falharam. Eles eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso o povo de Israel pediu um rei. Olha aqui, amado. O pai fez tudo perfeito para o povo, mas esqueceu de trazer para dentro de casa. Por isso que o povo pediu um rei, porque o Samuel já estava babau, já não tinha mais estrutura, e os filhos estavam ali agindo de forma errada. 1 Samuel 8, do 1 ao 5, aqui relata como eram os filhos de Samuel, o homem do povo. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso, teus filhos não andam em teus caminhos. Escute agora, aliás, escolha agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Gente, uma liderança externa, não era uma liderança interna. Cuidar dos outros é fácil, filho, porque depois tu vai para casa. O cuidado de casa é mais puxado. É mais puxado. Escute. Quando o povo de Israel pediu um rei, eles estavam dizendo o seguinte: você foi uma grande bênção, mas você não preparou seus filhos para dar continuidade com o mesmo padrão de integridade que você tem. E o versículo 5 diz: e disseram: vê, já está velho, seus filhos não andaram pelo teu caminho. Constitua-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que nos governe, como você tem governado toda a nação. O modelo de governo que o Senhor havia estabelecido em Israel era teocracia. Era o Senhor no centro. Era o Senhor que regia. Era o Senhor que dizia. Era o Senhor que levantava juiz. Era o Senhor que levantava sacerdote.
Como Samuel não colocou a sua casa em ordem, ele foi o último juiz. E a monarquia entrou, e a monarquia em Israel nasceu dentro da casa dele. Lá no rei Ezequias nasceu o cativeiro. Na casa do profeta Samuel nasceu a monarquia. Não era esse o propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Não me pergunte qual é, não sei. Mas você não está aqui por acaso. Deus tem algo específico para você. Mas você precisa estar na condição e na posição do Senhor para que Ele possa lhe dar a direção. Ninguém nasce sem um propósito, amado. Mas quando você descobrir Ele, que você vai descobrir, ensine para os seus filhos. No plano do propósito do Senhor, nosso Deus, jamais deveria haver desconexão de uma geração para outra. Cada geração deve correr com o bastão da fé e na hora certa, passar de geração para geração. O legado. Para o povo de Israel, a circuncisão era um sinal da aliança de Deus para com o seu povo. Por isso, cada pai teria que ensinar a seus filhos os princípios aos seus filhos, de pai para filhos. Quando Deus nos diz para colocar a nossa casa em ordem, Ele está dizendo para ir para seus filhos, a nova geração, para dar continuidade. Esse propósito ele tem que continuar. Você tem que organizar a sua casa. Você tem que organizar tudo para que quando seus filhos assumirem, ele não vai ter dificuldade. Só é possível deixar um legado de fé para os nossos filhos, amados, através do discipulado, à maneira de Jesus e dos apóstolos. Nós precisamos colocar a marca da aliança no coração de nossos filhos, para que eles sejam agentes do reino de Deus, dando continuidade ao ministério que recebemos do Senhor Jesus. Os nossos filhos, amados, se você for apaixonado por Jesus, de verdade, o seu filho também será apaixonado por Jesus. Qual foi o objetivo do Senhor de nos salvar? O nosso objetivo é salvar toda a nossa família e ganhar nossa geração para Cristo, Jesus. Agora, meu amado, faça um compromisso hoje com você e sua família. Faça um compromisso hoje com você e sua família que irão servir ao Senhor. Josué, quando ele reuniu o povo, que o povo estava ali em desobediência a Deus, ele disse: olha, vocês não têm capacidade de servir ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele trouxe a sua família e disse que a minha família, eu cuido dela. A sua família é sua responsabilidade. A minha família é a minha responsabilidade. Quem vai dar caminho, quem vai dar direção para os meus filhos sou eu. Quem vai cuidar da minha casa sou eu. Sendo exemplo, amando o Senhor. É por isso que essa noite o Senhor diz: amados e amadas, coloque a sua casa em ordem. Se você foi chamado para ser auxiliadora, auxilie, não queira ser cabeça. Você é auxiliadora. E você que foi chamado para ser líder, honre o seu chamado e lidere a sua casa em nome de Jesus. Fazendo isso, você vai estar fortalecendo o seu lar. Você vai estar colocando a sua casa em ordem. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida, na vida da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deu louvor? Senhor, Tu és soberano, Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tudo foi o Senhor que fez para a Tua glória. Tudo que foi feito, Deus, foi para glorificar o Teu nome. A família foi para isso, Deus, para glorificar o Teu nome.
Então conduz, Pai, a família. Que cada líder, ó Pai, assuma o seu papel, cuidando, protegendo, primeiramente te amando de todo o coração, Pai, e segundo, honrando o compromisso o qual ele disse que iria fazer, cuidando da sua esposa e consequentemente dos seus filhos. Então os dê direção, Pai, que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nada vai nos separar, mesmo teu amor não falha. Nada vai Sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, encerrar esse momento em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por essa noite, onde a Tua palavra foi instruída, onde nós podemos adorar o Teu nome. Quero aqui, meu Pai, colocar cada família diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com a responsabilidade, ó Pai, de cuidarmos melhor da nossa casa, desafiados a cuidar mais da nossa família, ó Pai. Ela é a nossa prioridade, ó Deus. Então, nos ajuda, nos fortaleça, ó Pai. Conduz cada um dos Teus filhos, ó Pai, para suas casas. Aqueles que estão também nos assistindo, ó Deus, abençoe os seus lares, que eles possam ser poderosamente, Pai, instruídos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós Te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amados, Deus abençoe aí, boa noite.